no seu capítulo de número 13. Nós faremos essa primeira leitura dos versos 1 ao 9. Mas você mantenha a sua Bíblia aberta. Aqueles que têm condição de se levantar, façam neste momento em reverência ao Evangelho do Senhor. Vamos fazer essa leitura alternada. Naquele mesmo dia, Jesus saiu da casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou no barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. De muitas coisas lhe falou por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comer. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Pai de amor, de infinita bondade e misericórdia, estamos diante de Ti, da Tua palavra aqui, ó Deus, proclamada. E pedimos, ó Deus, nessa noite que o Teu Espírito Santo conceda-nos, ó Pai, a iluminação para não só, ó Pai, refletir, ó Pai, com a mente, mas guardar no coração a Tua palavra. Fazer dela, ó Pai, o nosso alimento, não só o alimento diário, mas também o alimento que podemos distribuir a outras pessoas. Senhor, faça de nós um manancial de águas vivas, para que o mundo creia que Tu és o único Senhor e Salvador. Essa oração fazemos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode tomar assento. Eu e a minha digníssima esposa Ariane, com as minhas duas filhinhas, estamos aí. A Alice, vocês já viram aqui, ela adora cantar. Ela pegou o microfone para cantar aqui uma florzinha de Jesus. Se a minha esposa der mole, ela vem aqui à frente de novo para cantar. Então, ajudem ela aí. E a Antonella também, de 1 ano e meio, está ali também no colinho da amiga. Louvo a Deus por a minha família estar aqui junto comigo nessa noite. Irmãos e irmãs, nós somos a boa terra, nascidos para frutificar. Nós somos a boa terra, nascidos para frutificar. Essa é a igreja do Senhor. Esses são os eleitos de Deus, nascidos com um propósito de fazer o reino de Deus se expandir pela face dessa terra até que Ele venha, porque essa é a esperança da igreja, que o seu Senhor e o seu Salvador volte para buscá-la. Amém? Amém. Nessa parábola do semeador, contada por Jesus, nós observamos 4 tipos ou situações em que os solos estavam. Nós percebemos que o semeador, saindo a semear, ele, ao semear, algumas dessas sementes caem à beira do caminho. A beira do caminho é um solo aos arredores do campo. Ele não é o campo em si, ele fica à margem do campo. E o semeador, quando sai com a sua sacola de sementes a semear, ao distribuí-las no campo, cai à margem desse campo, à beira do caminho. Já o solo rochoso é um solo coberto com uma fina camada de terra, mas ele é muito rochoso, portanto, difícil de criar raízes, uma planta para crescer. Então, com essa dificuldade, a planta costuma ser
muito agredida pelo tempo e não ter resistência para permanecer. Costumeiramente, o solo da Palestina era um solo assim, com muitas rochas. Bom, há também um solo espinhoso, um solo que, apesar de ter nutrientes para dar crescimento, as plantações boas, mas também as plantações ruins. As ervas daninhas, os espinhos, lutavam com a boa plantação para receber o nutriente daquela terra. Então, esse era um outro tipo de solo. E havia o solo que era uma boa terra, a que dá frutos esperados pelo agricultor, porque todo aquele que semeia espera ver os frutos. Todo aquele que compra semente quer ver prosperidade. E a boa terra, ela dá isso. O agricultor, o dono da terra, ele espera que dê muitos e muitos frutos. Costumeiramente, para cada semente que era lançada na terra, era esperado que ela se multiplicasse em 5. Se fosse uma boa colheita, em 10. Se fosse uma colheita extraordinária, 15. Mas o texto nos fala que a boa terra, ela dá os seus frutos de uma maneira milagrosa, de uma maneira abençoada. Não 5, 10 ou 15, mas 30, 60 e 100 por 1. Algo extraordinário. Algo que nós só vemos quando a mão de Deus está sobre aquela terra. Algo que é contado em Gênesis 26, no seu verso 12. Quando Isaac ali toma posse de uma terra e Deus o abençoa para frutificar a terra em 100 por 1. E disse para Isaac, essa terra que eu te dei para que você prospere nela, para que você enriqueça sobre ela. Então Deus fez aquela terra frutificar de uma maneira milagrosa, de uma maneira extraordinária. Sim, nós temos a explicação dessa palavra, que se encontra nos seus versos de número 18 ao 23. Eu passo a vos ler. Ouçam, portanto, o significado da parábola do semeador. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra, logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e as fascinações das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz 100, a 60 e a 30 por 1. Essa é a explicação do Senhor Jesus aos seus discípulos a respeito da palavra do Senhor. Nós essa noite estamos vendo uma igreja iniciar o seu trabalho. Como bem já foi dito, por 2 vezes esse trabalho já foi iniciado nesse lugar. E agora, pela 3ª vez, nós estamos aqui iniciando esse trabalho. Igreja Presbiteriana Viva. E nós, como Igreja do Senhor, estamos aqui juntos, representando a Igreja do Senhor Jesus Cristo, para ver esse trabalho crescer e frutificar. Nós não temos dúvida que a semente, que é a palavra do Senhor,
ela é boa. Nós temos certeza e segurança nessa palavra. A palavra do Senhor, ela é poderosa. A palavra do Senhor é cheia de graça e de poder. Ela tem o poder de ressignificar a vida do ser humano. E é sobre isso que se trata nesse texto. O solo, que aqui foi nos representado por 4 tipos de solo, são os corações dos homens. Os corações que precisam de Deus. E por que o tema dessa mensagem é: somos a boa terra, nascidos para frutificar? Porque eu e você, meu irmão, já somos salvos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Eu não sei se todos aqui já têm essa fé segura em seu coração, mas acredito que a grande maioria sim tem essa certeza, essa segurança do Senhor sobre a sua vida, porque a palavra do Senhor, a boa palavra do Senhor, entrou em nossos corações e fez morada. Não só fez morada, mas frutificou em nosso ser, ao ponto de nós sairmos dos nossos lares para testificar com os nossos próprios olhos o que Deus fará nesse lugar. Eu não tenho dúvida do que Deus fará nesse lugar, porque primeiramente o semeador que saiu para semear em Vila Valqueire é o Senhor Jesus. Amém. Ele é o maior responsável por este lugar. O Espírito Santo é a autoridade espiritual sobre o bairro de Vila Valqueire. Amém. Não importa quantas outras religiões tenham aqui e que não tenham Jesus como sua primazia, o Senhor reina e governa este lugar. E a igreja do Senhor Jesus está aqui para assumir esse compromisso de crescer e frutificar no bairro de Vila Valqueire. Sim, essa é a natureza da boa terra. Ela dá muitos frutos, ela frutifica abundantemente. A natureza da semeadura nesse contexto não contava com nenhum tipo de preparo antecipado da terra. Antigamente na Palestina não havia ali um arado, uma separação dos espinhos, dos abrolhos, como nós vemos hoje as máquinas fazendo de uma forma excelente, sem precisar de muitos homens. Não. Na época em que Jesus estava relatando e trazendo essa parábola ao seu povo, estávamos falando de uma semeadura feita por homens num solo não trabalhado. Era um solo do jeito que estava. E o semeador saía a semear nesse solo. E assim também é os nossos corações. A palavra do Senhor, ela tem o poder de alcançar todo tipo de gente, todo tipo de coração. Mas quem prepara esse coração é o Senhor. Glória a Deus. É Ele que prepara o solo, o coração, para receber a sua palavra. E é claro que nós acabamos de observar aqui que há 4 tipos de solos, e talvez na sua mente fique uma dúvida: ué, como? Mas como identificar a boa terra? Como identificar na vida das outras pessoas se eles têm o coração pronto para receber a palavra do Senhor? Como eu sei que o trabalho da Igreja Presbiteriana Viva em Vila Valqueire vai prosperar? Eu não tenho dúvida, irmãos, que aqui nesse lugar há muitos corações sedentos da palavra de Deus. Eu não tenho dúvida que há muitos corações que precisam receber esta palavra, esta boa semente, para que tenham as suas vidas totalmente transformadas e possam transformar também este lugar, transformar este bairro com o anúncio da boa palavra de salvação. Sim, nós podemos ver Jesus explicando essa parábola para os seus discípulos. O fundamento
para a explicação de Jesus é a seguinte: porque a vocês é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não é concedido. Está lá no verso 11. O Senhor Jesus para explicar a sua parábola aos seus discípulos, que sedentos perguntam: qual é o significado dessa palavra? Me explica essa parábola. Por que você fala dessa maneira conosco? Esses corações sedentos recebem a resposta, a explicação de Deus, porque Deus tem um propósito para trabalhar na vida desses corações. E esses corações foram de homens e de mulheres que levaram a mensagem do Senhor a todos os cantos da terra, conforme Ele ordenou. É claro que, de fato, muitas pessoas ficaram pelo caminho, porque ali havia uma grande multidão ouvindo Jesus à beira-mar contar essas parábolas. Mas dentro da multidão há muito tipo de pessoas. Há pessoas sedentas da palavra do Senhor. Há pessoas que querem conhecer a verdade. Há pessoas que, ao ouvir a mensagem de Jesus, ao ouvir o Evangelho de Jesus, se rendem a essa palavra e querem segui-lo apaixonadamente. Uma vida é colocada em seu coração. É como se fosse retirar de fato o coração de pedra e colocar um coração de carne. Um coração vivo. Um coração pronto para amar a Jesus em qualquer circunstância. Mas há também aqueles no meio da multidão que são os religiosos. Aqueles em qual o próprio Jesus acaba dizendo no verso 11: a este não é dado a conhecer o que verdadeiramente passo a vos explicar. Os religiosos estavam ali para ouvir Jesus da mesma forma que toda aquela multidão, mas o seu coração era duro, o seu coração infrutífero, porque o desejo deles de ouvir a Jesus não era para o reconhecer como Messias, mas era para matá-lo, para prendê-lo, para julgá-lo. Em outros textos diz, para saber se Jesus ia sair da linha em alguma palavra, para que eles pudessem condená-lo perante a lei. Esse era o desejo dos mestres, dos doutores da lei e dos escribas. A estes, como Jesus mesmo cita em Isaías, a esses eles ouviam, mas não escutavam. Eles podiam ver, mas não enxergavam, porque o seu coração era duro e porque assim o Senhor o quis endurecer. Os religiosos não estavam ali para ouvir Jesus, para reconhecer e glorificar o nome dele. Estavam ali para prendê-lo. Estavam ali para tentar sepultar a palavra e, se possível, também ele. Nós, irmãos, queremos uma igreja viva, porque muitas vezes a religião acaba minando a fé daquele que verdadeiramente está ali para viver Jesus. A religião deveria ser uma aliada daquele que quer movimentar não só a sua vida, mas as pessoas que estão ao redor, para ver a glória de Deus diante deles. Mas não, muitos tomam para si a religiosidade, querendo colocar Deus numa caixinha, ou não reconhecer a sua grandeza e a sua majestade. Esses não são a boa terra que o Senhor quer fazer prosperar. Esses não foi dado lugar para frutificar a 30, a 60, a 100 por um. Haver um milagre de Deus acontecer. Um milagre tão aguardado pelos judeus, que era a vinda do seu Messias, que quando veio, eles estavam cegos. Sim, na multidão há muitas pessoas, os que amam, mas também os que odeiam a Jesus, os que querem tão somente a bênção do abençoador, mas não querem conhecer quem é
o detentor de toda a glória. E também há muitos que estão ali na curiosidade. O que está acontecendo? Como é que é aqui? É do jeito que eu gosto? Não é do jeito que eu gosto? Se não é do jeito que eu gosto, então não vou estar ali. Se não toca aquele louvor, não quero estar ali. A palavra não é aquela palavra que me levanta, que me move, então não quero estar ali. Irmãos, em todo tipo de terreno, em todo tipo de solo, em todo tipo de coração, a palavra que é a semente é a mesma. É a palavra de Deus. Glória a Deus. E essa palavra não muda. A mesma palavra que tem o poder de fazer crescer, de fazer prosperar uma terra e dar ali muitos frutos, é a mesma palavra que caiu nos outros solos e nada aconteceu. Ou aconteceu por algum momento e foram levados pelas circunstâncias, pelas paixões, pelos prazeres dessa vida. Somente os que têm ouvidos para ouvir, ouvirão. E isso não depende de mim, de você. Graças a Deus. Graças a Deus. Calvino diz que esta é uma chamada divina e seletiva, uma manifestação da soberania divina na salvação definitiva do homem, na qual a fé verdadeira é o dom duradouro da vida de alguns, enquanto a outros experimentam apenas vestígios temporários dessa graça. Nós somos a boa terra, nascidos para frutificar, pois fomos alvos da graça, agindo com poder, selada pela predestinação, aqueles que a palavra e o Espírito juntos tocaram a alma. Não é porque eu sou boa terra que Deus quis fazer a sua palavra prosperar em mim. Foi Ele que preparou a minha vida e preparou a sua vida antes da fundação do mundo para dar frutos. Amém. Engraçado que eu ouvi isso na boca do pastor sem ele mesmo entender o que ele estava falando. Ele falou assim: eu vi lá o pastor André cabeludo na sua adolescência. Naquela época eu não era pastor, eu não era pastor, né? Mas ele estava citando, claro, né? Quando eu era adolescente, nem crente eu era, pastor, estava dentro da igreja, mas nem crente eu era. Na minha visão, mas Deus, desde a fundação do mundo, me chamou, irmãos. Me escolheu para ser terra boa. Me escolheu para frutificar a sua palavra. E não é diferente na vida de cada um de vocês que está aqui essa noite. Ouvindo a palavra do Senhor, fazendo-a frutificar na congregação em que vocês residem. No bairro onde vocês residem. Essa palavra, essa manifestação do poder de Deus na vida daquele que Ele chamou, que Ele predestinou para ser homens e mulheres de boas obras. A boa terra não dá nada além do que bons frutos e frutos que permanecem. Frutos que permanecem para sempre. Nós somos essa boa terra, porque Deus nos escolheu de antemão para ser. Não é mérito nosso. Não é porque nós somos diferentes do fulano de tal ou do ciclano de tal. É porque o Senhor nos escolheu. E isso está na soberania, nos mistérios de Deus. Cabe nós que recebemos essa palavra com alegria, como todos aqui falaram, que estão alegres de estar aqui nesse lugar, que receberam essa palavra com alegria, fazê-la frutificar com alegria. O Evangelho é vivido intensamente, apaixonadamente, com alegria. Esse Evangelho precisa ser anunciado e pregado em todo tempo na nossa vida. A semente boa é essa palavra de Deus no coração daqueles que Ele preparou desde antes da fundação do mundo. Eu e você, nós fomos escolhidos para o reino de Deus. Nós nascemos para frutificar a 30, 60 e 100 por um. Irmãos,
Nós estamos falando aqui de uma igreja inaugurando. Certamente com poucas pessoas ainda. Mas eu, ao entrar aqui nesse lugar, eu já olhei essa loja alugando do lado e já falei assim, meu Deus, já tem uma loja do lado. Glória a Deus. Que lugar bom, né? Aí eu dei uma esticada de pescoço, a esquina também está alugando. Eu falei, meu Deus, quanto lugar para tanta gente, para frutificar. E é o que eu e você estamos aqui hoje fazendo, orando, intercedendo, contribuindo e se fazendo presente nesse lugar para que o Evangelho alcance as pessoas que moram aqui nesse prédio, que moram aqui na frente, que vão ali no centro de recuperação, de reabilitação neurológica. Para quê? Para que eles vejam vida em nós. Amém, Jesus. Porque vivemos essa palavra viva. Estamos firmados nessa palavra viva. A nossa esperança está nessa palavra viva. Essa palavra que movimenta a igreja, que dá esperança à igreja, que faz a igreja viver pela fé. Amém, Jesus. É essa fé que não espera, irmãos. Pastor Edson, essa fé não espera frutificar o natural. É 10 vezes o que foi semeado. A nossa fé, ela olha o frutificar o 100 por 1. Ela nos faz ver o 100, o 60, o 30 por 1. Porque o natural acontece com esforço humano. O natural acontece se você trabalhar e tem uma intenção no coração de fazer as coisas movimentar. Acontece. Em uma semana isso daqui aconteceu. Mas aqueles que têm fé, a fé salvadora em seu coração, foram chamados e escolhidos para viver isso de maneira abundante. Uma vida abundante, apaixonada por Jesus. Esses só olham para ver o milagre acontecer. É 30 vezes mais, é 60 vezes mais, é 100 vezes mais. Amém. É algo que o homem comum não espera. É algo que o agricultor comum não espera. Nós precisamos esperar o melhor e o maior de Deus para nossas vidas, para o seu reino, porque é assim que o Senhor nos chama a vivenciar a vida. Porque nós fomos escolhidos por Ele e chamados por Ele para ser boa terra, aonde tudo dá de maneira próspera. Então, aqueles que ficaram pelo caminho, aqueles que não viram o trabalho crescer, aqueles por alguma maneira viram o trabalho ser sufocado e acabar. Hoje, irmãos, nós estamos diante de uma nova realidade, de olhar com fé para o que Deus quer fazer no bairro de Vila Valqueire, através da Igreja Presbiteriana Viva. Não se importa nesse momento com o tamanho do local. Glória a Deus. Não se importa das circunstâncias. Se importe tão somente com o que Deus já colocou no seu coração. O que Deus já preparou no seu coração. Porque você é terra boa. Nasce naturalmente para frutificar. E esse lugar vai frutificar para a glória do nome do nosso Deus. Amém, Jesus. Esse lugar aqui vai ser um canal de bênção para este bairro de maneira transformadora. Porque, como bem observou o pastor Edson, há muitos lugares reconhecidos como um bairro espírita. Nós queremos ver esse bairro sendo reconhecido como o bairro de Jesus. A comunidade da fé daqueles que creem em Cristo como seu Senhor e Salvador. Amém, Jesus. Aqueles que não negociam a sua fé. Nós queremos ver a igreja do Senhor prosperar aqui, na Igreja Presbiteriana Viva. Queremos ver crescer, multiplicar. E corações preparados para isso, o Senhor já deu
e já trouxe a esse lugar. Agora, vamos semear. Porque essa terra, o nosso coração, esse solo que foi o nosso coração, já foi semeado por Jesus através da vida de alguém, através de alguma congregação, que pode ser a sua hoje ou não, mas Deus semeou através do seu Filho e nos chamou também a sermos semeadores, não só semeadores da sua palavra, mas também os seus ceifeiros, porque os campos, eles estão brancos, prontos para receber a colheita, pronto para ser ceifado e a colheita de Deus vir abundantemente. O Senhor nos chama para isso e certamente nós queremos estar preparados para o que Deus vai fazer nesse lugar. Amém. E para isso, só há uma maneira: olhar com os olhos da fé. Porque se esperarmos o natural, temos até força para fazer, mas se esperarmos o que Deus quer fazer, aí nós temos que olhar e agir através da fé. Nós vamos fazer isso. Pastor Edson e toda a sua equipe aqui pode contar com a igreja Presbiteriana de Costa Barros para isso e com seu amigo pessoal, Pastor André. Pode contar também, certamente, com a oração de cada um que veio nesse lugar e ouviu essa palavra. A sua igreja também precisa que você frutifique abundantemente aonde você está. Viva dessa maneira, apaixonadamente por Jesus, e creia que Deus quer fazer muito mais do que até mesmo nós imaginamos. Que a bênção do Senhor esteja sobre esse lugar, que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida, não só hoje, mas em todo o seu caminhar, semeando a palavra do Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Amém?